Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as progressões, né? Nós já vimos aí algumas coisas importantes sobre a progressão aritmética e agora nós vamos entrar um pouquinho para falar da progressão geométrica, ok? Antes de iniciar, né, eu já coloquei aqui uma sequência numérica que obviamente é uma progressão geométrica, mas eu vou explicar o porquê. Eu queria falar um pouquinho sobre uma estrutura que é chamada, que cai muito no Enem, inclusive, né? Tem algumas questões antigas aí sobre esse assunto, que é o fractal, tá? Fractal. Essa palavra, gente, ela significa quebrado, né? Ou quebrar. Fractal nos dá a ideia de irregularidade. Mas aonde eu quero chegar? Nós vamos trabalhar bastante com um dos tipos de fractais, que são chamados, obviamente, fractais geométricos, né? Que tem uma continuidade, né? Que tem um padrão idêntico. Nós sabemos também que existem os fractais aleatórios, mas o nosso objetivo aqui, como é uma progressão, trabalhar com os fractais geométricos. Bom, não sei se o primeiro, mas o mais importante, né, fractal que nós utilizamos e que nos dá uma imagem de uma progressão como essa, ele vem da imagem de um floco de neve, tá? E ele é chamado de floco de neve de Koch, porque ele é um floco de neve que, na prática, assim, a gente não consegue enxergá-lo, né? E o que ele fala? Ele vem assim, ó, inicialmente com 0, uma linha reta, né? Como se a gente estivesse falando aí de um eletrocardiograma, ou seja, construímos um segmento de reta, né? Que não tem nenhuma estrutura, só o segmento de reta. E a partir dele, desenha-se um triângulo equilátero. Então, ele faz isso, ó, para a construção. Eu vou tentar fazer o mais perfeitinho, né? Porque eu não sou bom para desenho e, por favor, não reparem. Então, vamos lá. Deveria ter sido melhor o desenho, mas tudo bem. Observa que, inicialmente, dessa linha, formou-se esse triângulo, onde a base ele deu continuidade. Tá? Eu fiz o desenho maior, mas é como se a base fosse até aqui só. Ok? Observa, gente, que antes que tinha apenas uma estrutura, que era a linha, né? Passou-se a ter 1, 2, 3, 4 lados, 4 segmentos iguais, tá ok? Bom, observa que está formando uma estrutura de PG, a mesma que a gente colocou aqui em cima. Depois, o que ele fez? A cada um desses segmentos aqui, ó, tá vendo que tem 4 segmentos? Ele formou novamente um triângulo. Então, eu vou pegar esse primeiro segmentozinho pequeno aqui e vou fazer um triângulo com ele. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, tá? Óbvio que eu não vou conseguir desenhar esse fractal inteiro, porque inteiro que eu digo assim, né, com mais sequências, porque é impossível. Só o cara que manja de desenho mesmo daria conta de fazer isso aqui. Tá vendo? Que essa linha pequenininha se transformou nisso. Agora, gente, o que acontece? Essa linha aqui, ó, da ascensão do triângulo, vai ter que virar um outro triângulo também. É como se ele explodisse aqui, ó. Então, vamos lá. Dá um trabalho danado para desenhar. Precisava de mais espaço. Então, beleza. Então, olha só o que a gente está fazendo. Essa linha, que eu vou até pintar ela, essa linha aqui virou essa estrutura. Ok? Depois, essa
ascensão do triângulo? Virou também a mesma estrutura. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com esse ladinho aqui, que também vai virar a mesma estrutura, tá certo? E depois com esse ladinho aqui que vai virar a mesma estrutura. Eu vou mostrar o desenho para vocês, tá? Tá na apostila. Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui para focar. Tá aqui, ó. Inicialmente uma linha, essa linha virou essa imagem, e aí a cada segmento de reta volta a virar a imagem 2, até, né, nós temos aqui o sexto formando o floco de Koch, né, o floco de neve de Koch, e assim sucessivamente, tá, gente? Obviamente que é impossível de desenhar. Mas se você observar, na primeira imagem nós temos 1, na segunda imagem foi para 4. Se você contar aqui na terceira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nessa daqui virou 64 e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, gente, uma estrutura que nós chamamos de progressão aritmética, de progressão geométrica. O que ela tem de diferente, tá? Eu trouxe aqui para vocês o termo geral dela. Estão observando o termo geral da PG. E nós temos elementos que já são conhecidos da gente, né? O AN, o A1, o N. A única coisa que mudou agora é esse Q, tá? Que ele significa razão. É a mesma razão que nós tínhamos lá na PA, que nós chamávamos de R. Confesso para vocês que para mim deveria chamar R também. Não faz muita mudança. Mas chama Q em virtude do quociente, porque a PG ela tem uma divisão. Então, para a gente descobrir a razão da PG, nós pegamos o segundo termo e dividimos pelo primeiro termo, tá? Então, nós temos aqui a razão. Diferente da PA que nós fazíamos, né? O segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo. Agora não, vai ser 4 dividido por 1 dá 4. 16 dividido por 4 dá 4. 64 dividido por 16 dá 4. 256 dividido por 64 dá 4. 1024 dividido por 256 dá 4. Então, agora na progressão geométrica nós fazemos divisão. Se eu quiser saber o próximo termo, nós fazemos 1024 vezes 4, vezes 4, vezes 4, sucessivamente. Tá certo? Tranquilo? Vamos dar um exemplo de aplicação aqui, usando a mesma sequência. Então, vamos utilizar aí 1, 4. Eu nem vou continuar, porque as PGs tendem a ficar muito grandes, tá? Digamos que eu queira descobrir o terceiro termo, tá? Nós sabemos que o terceiro termo vai dar 16. Porque isso nós já vimos anteriormente. Mas vamos jogar na fórmula. Eu quero o A3, né, que é o terceiro termo, vai ser igual ao A1, que vale 1, vezes a razão. A razão é 4, elevado, agora nós vamos elevar a N, que no caso é 3 também, 3 menos 1. A3 é igual a 1 vezes. Muito cuidado que nós fazemos potência, tá? 3 menos 1 dá 2. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 1 dá 16 também. Ok? E abrindo um parênteses aí para o coronavírus, pessoal. O coronavírus tem um comportamento geométrico também, né? Porque ele sofre multiplicação, né? Quando ele entra numa célula, ele aumenta uma certa quantidade, essa certa quantidade vai para outra célula e vai aumentando exponencialmente, gradativamente, né? Bom, vamos lá falar um pouquinho de simetria, que nós temos aqui uma outra situação. 1, 3, 9, 27, 81, 243, tá? O que ele quer dizer aqui para a gente em relação à simetria? Ele fala, se você multiplicar os extremos,
vai dar sempre uma mesma constante. Então, se você fizer 1 vezes 243, tá vendo que você multiplicou o primeiro pelo último? Dá 243. Se você multiplicar o segundo pelo penúltimo, ou seja, 3 vezes 81, vai dar 243 também. Se você multiplicar o terceiro pelo antepenúltimo, tá aqui. Deixa eu apagar para ninguém confundir essa reta. Se você multiplicar 9 vezes 27, vai dar 243 também, tá? Então, os extremos, o produto dos extremos, né, equidistantes, eles são iguais, tá certo? Equidistantes são aqueles que têm a mesma distância. Então, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente, dependendo, obviamente, do tamanho da PG. Beleza? Fácil, fácil. Bom, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês sobre a classificação dela. Essa classificação é muito chata, eu confesso. Por quê? Porque ela não é igual à classificação da PA. A PA, quando a razão é positiva, é crescente. Quando a razão é negativa, é decrescente. Aqui não tem muito bem isso, tá ok? Eu vou chamar de PG crescente quando eu tiver o primeiro termo positivo, tá? Quando o primeiro termo for positivo e a razão ela for maior do que 1. E não pode ser 1, tá? Tem que ser maior do que 1. Ela pode ser também crescente quando o A1 ele for negativo, mas eu tiver uma razão, gente, entre 0 e 1. Por exemplo, tá? Se eu tiver, por exemplo, isso, ó, menos 4, menos 2, menos 1, menos meio e assim sucessivamente. Observa que o primeiro termo é negativo. Então, vai entrar nessa situação aqui, ó. O A1 é menor do que 0. E a razão, se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, então eu vou ter menos 2 dividido por menos 4, vai dar meio positivo, certo? Observa que a razão está entre 0 e 1, porque ela é meio, 0,5. Então, ela vai ser crescente também, mesmo que tenha números negativos. Tá ok? Deu para entender a classificação dessa PG crescente? Eu vou falar um pouquinho para vocês também da PG decrescente. Vão ser as duas que nós vamos trabalhar hoje. E depois eu falo as demais. Bom, a PG decrescente, eu tenho que ter o A1 maior do que 0, tá? E é o contrário agora. E a razão tem que ser entre 0 e 1. Tá ok? Se eu tivesse aqui um mais 4 com razão meio, ele ia ser decrescente, tá? Então, se eu tiver o primeiro termo positivo e o valor da razão entre 0 e 1, né? Pode ser 0,2, 0,5, enfim, ela vai ser decrescente. Ou, se eu tiver o primeiro termo negativo, mas com a razão maior do que 1. Tá certo? Por exemplo, 9, 3, 1, 1/3 e assim sucessivamente. Observa que o primeiro termo é maior do que 1. Maior do que 0, desculpa. Então, entra nessa faixa aqui, ó. Primeiro termo maior do que 0. Vamos ver qual é a razão. A razão, nós dividimos o segundo, que é 3, pelo primeiro. Simplificando a fração, vai dar 1/3. 1/3 é aproximadamente 0,3, né? 0,33. 0,33 está entre 0 e 1. Então, se eu tenho o A1 positivo com a razão entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, ok? Pode acontecer assim também, ó. Menos 5, menos 10, menos 20 e assim sucessivamente. Observa que eu tenho o primeiro termo agora menor do que 0. Vai entrar nessa faixa aqui.
Primeiro termo menor do que zero. Vamos ver a razão, se ela vai ser maior do que 1. A razão, eu pego o segundo e divido pelo primeiro. Menos 10 dividido por menos 5 dá mais 2. Observa que a razão agora foi maior do que 1 com o primeiro termo negativo. Então, essa PG aqui vai ser decrescente também. Tá ok? Bom, tem algumas outras propriedades que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? A gente vai fazendo aos poucos. Hoje eu queria que vocês fizessem os exercícios da página 66, tá? O número 1, que mais? O número 3, o número 5 e o número 6. Só esses por enquanto. Qualquer dúvida pode me chamar, galera.